Opa! E aí, pessoal, tudo tranquilo? Então, na aula de hoje, a gente vai estar iniciando, a discutir a relação entre poluição e, na verdade, políticas de controle, né? Por que a gente está falando de poluição? Bom, porque é uma maneira que é mais tangível, assim, da gente iniciar a nossa discussão sobre as políticas lá da pesca, que de fato é o tema aqui da disciplina, que é a economia pesqueira. Tá? Mas igual é interessante a gente falar sobre poluição porque ela vai nos dar aí o ferramental básico que a gente precisa justamente para analisar as políticas que é o tema da próxima semana. Beleza? Então vamos lá. O que a gente já estudou lá atrás, voltando para a introdução, né? Bom, a produção, né, tem o sistema meio ambiente, dentro dele está o sistema econômico, né? O sistema econômico pega recursos do meio ambiente, né? Lembra lá, o meio ambiente tem um papel duplo, né? Ele absorve recursos do sistema produtivo. Aliás, ele é o insumo, né? Onde o sistema produtivo pega os insumos e é onde ele acaba, o sistema produtivo libera lá os resíduos, enfim, da sua produção, tá? Então, o meio ambiente sempre tem esse papel duplo importante. Tá? Só que como o sistema econômico ele acaba liberando aí os seus resíduos de volta para o meio ambiente, como é um sistema fechado, né, entre aspas, que tem sol, né, isso vai acabar reduzindo lá a qualidade e a quantidade de serviços ecossistêmicos que o próprio meio ambiente fornece, entre eles a absorção da poluição, né, filtrar o ar, filtrar a água, né, são todos serviços ecossistêmicos. Só que, o que acontece? Se não tem poluição, também não tem produção. Né? Não dá para produzir alguma coisa sem que haja a poluição. Tá bem? Então, o tema dessa aula é justamente buscar duas coisas, buscar responder duas coisas. Primeiro é qual é o nível apropriado de poluição e segundo, dado este nível, qual é a melhor maneira de alcançá-lo. Tá? Então, essas duas perguntinhas que a gente procura explorar na aula de hoje. Bom, então, primeiro falar um pouquinho sobre poluição, né? A quantidade de resíduos emitidos, ela acaba determinando, como a gente já falou, né, uma carga sobre o meio ambiente. Né? E o dano que esse meio ambiente sofre vai depender do que a gente vai chamar da capacidade de absorção do meio ambiente. Tá? E como existe essa capacidade de absorção, ela varia de acordo com o tipo de substância que eu estou jogando no meio ambiente, eu consigo justamente classificar os poluentes em dois tipos. O poluente de fluxo, né, cuja emissão é rapidamente absorvida e degradada pelo meio ambiente, no caso de um poluente orgânico, de CO2, né, eles vão ser medidos aí por taxa de emissão, tá bem? E existe o poluente de estoque, né, que são aqueles que não têm absorção, o planeta Terra, o meio ambiente não consegue absorver esses poluentes e eles acabam se acumulando no tempo, tá? Que é o caso aí de metais pesados. Bom, como eles acumulam no tempo, a ferramenta matemática que a gente utiliza para analisar poluentes de estoque é justamente a análise dinâmica. Tá? E a análise dinâmica é uma coisa que foge aqui o contexto da nossa disciplina, mas lá no mestrado, se vocês tiverem interesse e tudo mais, a gente volta aqui nesse ponto e a gente consegue falar, explorar um pouco mais. Tá? Mas o que a gente vai estar enfatizando nessa aula, então, é justamente os poluentes de fluxo, né? Porque eles permitem que a gente use a análise estática, que é o que a gente está acostumado, benefício marginal, custo marginal, né? É o que a gente usa normalmente em economia na graduação. Tá bem? Então, a gente vai estar, quando eu estiver falando aqui poluente, vai ser sempre a análise de fluxo. Tá? Não tem acúmulo no tempo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Então, para eu achar a alocação eficiente em termos de poluição, né, dado que poluição também tem o benefício da produção, né, ou melhor, para ter o benefício da produção eu preciso poluir, eu posso resolver encontrar a alocação eficiente de duas maneiras. Né? Uma é maximizando os benefícios líquidos da poluição. Então aqui NB, que é o Net Benefits, né, ou benefício líquido, M é a quantidade de emissões, que vai ser igual aos benefícios da poluição, que é a produção, né, menos o dano da poluição. Tá bem? E aí a gente vai considerar o quê? Que a função dano ela tem inclinação positiva e taxa crescente, ou seja, ela vai ser
ainda mais explosiva, né? Para justamente dar aquela ideia de que com pouca poluição ele tem um dano pequeno, mas depois, quanto mais eu vou poluindo, mais ainda eu tenho dano, tá? E eu tenho a função benefício, que vai ser uma função crescente mais a uma taxa decrescente, tá? Como a gente usou lá na questão da pesca, né? Receita marginal decrescente, enfim, tá? Como é tradicional na economia. Então fica com essa carinha aqui. Aqui nas funções de cima, eu tenho que justamente a minha função benefício e a função dano, ó, bem como eu descrevi para vocês. Ó, com pouco poluição eu tenho pouco dano, mas quanto mais poluo aqui, quanto mais emissão, maior ainda o meu dano. Tá? E aqui embaixo eu desenho justamente a inclinação, né, a derivada dessas duas curvas, né, do benefício e do dano. Então aqui eu tenho o meu benefício marginal e aqui eu tenho o meu dano marginal. Bem? Então, onde elas se cruzam é exatamente onde essas duas funções têm inclinações iguais aqui. Tá bem? Então, pela matemática, né, onde eu tenho inclinações iguais, é justamente a maior distância entre as duas funções, e aí eu tenho justamente maximização dos benefícios. Tá? Para a gente voltar lá na discussão aquela das externalidades, olha lá, a poluição é uma externalidade, né, pode ser encarada como uma externalidade. Se eu internalizo essa externalidade, o que acontece? Eu estou considerando a função dano. Tá bem? Se eu não internalizo, é só a função benefício. Então, quando eu considerei o dano que eu estou causando à sociedade, o meu M estrela é justamente o meu ótimo social. Agora, se não há internalização, ou seja, eu estou só na função, só considero meus benefícios, né, benefícios privados, o que está acontecendo? Eu vou explorar até que o benefício seja igual a zero. Tá? Então aqui, nesse ponto aqui, seria se eu traçasse uma curva tangente, que seria uma retinha, tá? Que a inclinação é zero, aqui nesse ponto. Tá bem? Então eu vou explorar até aqui esse nível de emissões. Tá bem? Então a alocação eficiente, voltando aqui, né? Uma das maneiras é justamente maximizando os benefícios sujeito aos danos. Então é exatamente quando as duas inclinações, a inclinação das duas funções se igualarem. Beleza? Bom, a outra maneira de eu encontrar a alocação eficiente é justamente minimizando a soma dos custos dos danos e de controle da poluição. Que é o seguinte, aí o que eu vou ter? Eu vou ter duas funções. Uma função que é o dano causado pela emissão. Então tá aqui a carinha dela, ó. Quanto o dano é crescente, é uma taxa ainda mais crescente, né? Então a função dano. E eu vou ter também uma função controle, ou função de abate da poluição. Tá? Como é que funciona essa função de abate, que é a função controle? Bom, se eu não estou controlando em nada a poluição, qual é o meu custo? É zero, não é verdade? Então, como aqui no eixo do X é a quantidade de poluentes emitidos, eu parto desse ponto. Né? Aqui eu simplesmente deixo poluir. Lá o benefício marginal é igual a zero. Né? Então aqui eu simplesmente não tomo precaução nenhuma. Então eu saio desse ponto. Aqui é o máximo de poluição que pode ter. Conforme eu vou reduzindo as minhas emissões, né, o que vai acontecendo? O meu custo de abate vai aumentando. Tá bem? Então quanto menor as emissões aqui, ó, menor as emissões, até zero, maior o meu custo de abate. Então, por isso que a função controle ela ilustra justamente os custos de reduzir a quantidade de resíduos emitidos para o meio ambiente. Então, lá, sem controle nenhum, eu tenho o meu M máximo, que é o máximo de emissões. Conforme eu vou reduzindo, mais eu vou tendo que gastar em abate, né, ou em controle da poluição. Tá bem? Aí, o que vai acontecer, né? Já antecipando aqui, né? Mas vamos nesse slide que fica melhor. Como é que eu encontro a alocação eficiente? Né? Onde é que eu encontro o ponto, né, que minimiza a soma desses dois custos, né, do custo dos danos ambientais e do custo de controle da poluição? Bom, vamos dizer, aqui eu tenho os custos de abate, né? Eles são crescentes daqui para cá, tranquilo? Já os custos em termos de dano, eles são crescentes do zero até para a direita aqui, beleza? Então, vamos supor que eu tenha aqui o ponto MA, tá? Eu acho que esse ponto aqui é o que minimiza
os danos e o controle de poluição. Nesse ponto MA aqui, como é que funciona o custo de abate? O custo de abate vai ser, né, e aí vocês têm que se lembrar que o custo marginal é a derivada da função, então para eu ter a função de volta eu tenho que fazer a integral, né? A integral de uma curva é justamente a área abaixo dela, né? Então se a gente considerar que não existe custo fixo, a integral do custo marginal é justamente o custo total. Tá? Então aqui eu tenho o custo total. Tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho, no ponto MA, eu tenho de custo todo C1, que veio até onde elas se igualam, né? Todo C1, mais essa área aqui C3 de abate, mais a área, esse pedaço aqui pelo menos da área C2 de abate. Então todas essas três áreas. Quanto é que eu tenho de dano por controlar a TMA? Essa areazinha aqui. Tá bem? Se eu traçar uma curva aqui no meio, se eu traçar um ponto aqui no meio, olha só, eu começo a reduzir o custo de abate e aumentar, né? Apesar de, por exemplo, se eu traçar uma curva aqui, ó, uma linha aqui, o que acontece? Eu perco C3 mais do que eu ganho de C2. Então eu estou reduzindo os abates. Qual é o ponto de mínimo aqui, né? Já, como é que é? Entregando ouro. Onde é que eu tenho o custo mínimo? É justamente onde os custos marginais se igualam. Porque quando os custos marginais se igualam, eu tenho de dano o custo C2 aqui, que é toda essa área cinza clarinho. E de abate eu tenho toda essa área C1. Tá bem? Não tem como eu, trocando o nível de emissões aqui, chegar numa área menor do que C2 mais C1. Tá? Não acreditam em mim? Então vamos comprovar. Olha só, a gente chama, né, antes de dar nome aos bois, né, esse critério que iguala os custos marginais de dano e de abate, a gente chama de critério de custo-efetividade. Tá? Então o que esse critério faz? É justamente atingir lá o menor custo para um dado objetivo de política. Tá bem? Então, como a gente já falou, né, é quando os custos marginais se igualam ou quando o custo dos danos se igualam aos benefícios. Bom, lá do Varem, não sei se vocês se lembram disso, existia lá um problema de como se minimizar os custos de uma empresa com duas plantas. Tá? E aí então, olha só o que ele faz. Ele minimiza, aqui é tirado do Vale, tá? Minimiza a produção da empresa da firma 1, da planta 1, que é a firma 2, né? Tem aqui o custo da planta 1 mais o custo da planta 2. Eu estou minimizando aqui os meus custos das duas plantas sujeito a uma dada produção. Tá? É a mesma coisa se eu disser que aqui eu tenho um custo que é o dano, aqui eu tenho outro custo que é o abate, e eu quero minimizar esse custo sujeito a um nível de poluição aqui Y. Tá bem? É a mesma coisa. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Bom, eu tenho lá um lagrangiano, e aí eu derivo as condições de primeira ordem. O que acontece aqui nas condições de primeira ordem? Custo marginal da planta 1 igual a lambda, custo marginal da planta 2 igual a lambda. Como aqui dá lambda nos dois casos, eu tenho o custo marginal da planta 1 igual ao custo marginal da planta 2. Ou, em outras palavras, o custo marginal do dano tem que ser igual ao custo marginal de abate. Tá tranquilo isso aí, pessoal? Por isso é que quando os custos marginais, aqui, ó, voltando aqui, ó, quando os custos marginais se igualam, né, que é exatamente onde eles se cruzam, eu tenho uma alocação eficiente, eu tenho um custo mínimo de dano ambiental e de controle para um dado nível de poluição. Tá beleza, pessoal? Entenderam isso aí? Isso vai ser importante, hein? Bom, vamos lá. O nível eficiente de poluição. Né? Então a gente tem já o critério de custo-efetividade que diz que o custo, em termos do dano marginal, agora em MD, né, dano marginal, e o custo marginal de abate, que é esse MAC. Tá? Onde que essas funções se igualam é onde eu tenho minimização do custo. Mas agora, claro, né? O nível ótimo de poluição vai depender do formato dessas curvas. Então aqui no caso, ó, eu tenho curvas de dano marginal que elas aumentam muito lentamente. Ó. Tu vê que ela é bem horizontal no início, só depois que ela verticaliza. Né?
Já o custo marginal de abate também, ele levanta um pouco mais rápido, mas não é muita coisa não, né? É mais lentamente. Então o que acontece? Eu tenho aqui um determinado nível ótimo de emissões, tá bem? De poluição, tá? Bom, eu tenho também, eu posso ter casos onde o custo marginal de abate, de danos aqui, os danos, né, o custo causado via danos, ele aumenta muito mais rapidamente do que o custo marginal de abate. E aí o que acontece? Eu tenho um dano ótimo, onde vai ter um custo de danos baixinho, né, mas um custo marginal de abater maior. Tá bem? Porque é dado pelas áreas, lembra sempre disso, né? Que tem a área abaixo do custo marginal é o custo total, né? Então aqui seria, como é custo marginal de abate, aqui eu tenho o B é o custo de abate total. E o A é o custo em termos do dano, né? Total. Tá bem? E eu posso ter casos, inclusive, que o dano marginal é tão alto que elas não se cruzam. E aí o que acontece? É ótimo que eu simplesmente abata tudo, né? Simplesmente não tenha emissões, né? Que o nível ótimo vai ser mais para cá, né? Um nível de poluição negativo, né? Que, supondo que isso aqui seja o zero, né? Então o ótimo mesmo passa a ser o zero, porque não existe como ter poluição negativa, tá bem? Então eu abato todos, eu simplesmente não emito a poluição, né? Que é um caso de metal pesado, seríssimo aqui, né? Que prejudique muito o ambiente, teria um dano extraordinariamente alto. Pegaram a ideia disso aqui, pessoal? Então o nível de poluição ótimo, ele vai depender das funções de custos marginais. Tá? Acho que é tranquila essa ideia. Bom, e aí para eu introduzir a questão da política, né? Então, o que acontece, né? Na vida real, essas funções aí de dano, custo marginal de abate, a gente não consegue observar, tá bem? A gente tomador de decisão, o governo, né? Vamos supor que vocês sejam da Secretaria do Meio Ambiente aí de Rio Grande, e vocês têm que igualar todos os custos marginal de abate com os danos que vocês estão causando. Então é muito difícil de mensurar o dano e o custo marginal de abate, quem sabe é a empresa, né? E ela não vai querer te dizer. Afinal de contas, se tu chutar que o custo dela é 100 e o custo dela é 10, para ela tá ótimo, né? Que daí, não, e os empregos, a geração de emprego. Então ela quer pegar carona, tá? Sendo bem em economias. Ela quer pegar carona. Por isso que ela não vai te dizer a verdade, tá bem? Então o que vai acontecer? Igualar os custos marginais, né, ou mesmo a questão dos benefícios aqui é difícil na prática, né? O que existe, né, para a gente ter uma noção aqui principalmente dos danos, né? A gente busca algum critério lá via saúde para casos de poluição de trânsito, por exemplo, né, emissão de fumaça, ou também ecológico, tá bem? Então, por exemplo, lá a poluição de um rio, né, a gente precisa ou do cassino, enfim, a gente precisa de alguns critérios ecológicos. Tá beleza? Bom, então depois de determinar qual seria o nível ótimo, né, através da biologia, né, da medicina, né, da ecologia, enfim, a gente pode usar o critério que a gente acabou de derivar, né, que é o critério de custo-efetividade, justamente para obter o menor custo de alcançar esse objetivo. Bem, então é dizer, olha, precisa reduzir em X unidades a poluição aí do trânsito do Rio Grande. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, a gente aí passa a usar o critério de custo-efetividade para justamente atingir esse nível ótimo, tá? Ou seja, o menor custo de atingir esse nível. Tá? Agora acho que vai ficar mais claro conforme a gente vai explorando. Então, pessoal, aqui a gente tem um exemplo aí para saber como é que funciona essa questão do nível eficiente de poluição em termos de política. Tá? Então, um exemplinho aqui, há duas fontes poluentes emitindo 15 unidades de poluição cada uma, né? Ou seja, 30 no total. Então, a capacidade de assimilação de poluição do meio ambiente é 15 unidades. Isso aqui é decidido lá pelo um ecologista que disse. Tá? Então, a capacidade de assimilação é 15 unidades. De modo que uma redução de 15 unidades, né, lembra que é 30 no total, então 15 unidades tem que ser reduzida. Tá? Foi o que disse lá o ecologista. Então, como é que essa redução em 15 unidades pode ser alocada entre as duas fontes de tal que a gente minimiza o custo de redução? Então aqui tem os custos de abate, né? O custo de abate da empresa 1 e
o custo da empresa 2, tá bem? Então tá aqui, ó, a fonte 1, source 1 aqui, né, fonte 1, vai aumentando o custo quanto mais eu abato aqui, né, até 15 unidades, que é o que a gente tem na política, né, a política pede lá, o ecologista disse, né, precisa reduzir 15. Tá? Então, de 0 a 15. Já a fonte 2, a gente lê aqui da direita para a esquerda. Tá? Então, de novo, até o 15 aqui, que é a redução, se a fonte 2 fosse reduzir só ela as 15 unidades. Tá bem? Então, e de posse desses custos marginais aqui, e da informação dada pelo ecologista, que eu tenho que reduzir 15 unidades, o que eu faço para obter o menor custo? Bom, a gente já falou, né? É igualar as funções de custo marginal de abate. Bem, aí eu tenho quanto é que tem que abater a firma 2, a área B aqui. Tá bem? Que tem, eu teria que calcular aqui, não é bem um triângulo, mas vamos supor que isso aqui fosse reto, né? Seria exatamente a área desse triângulo B. Tá? E eu tenho também quanto que eu tenho que abater da empresa 1, né? É justamente essa área A. Tá bem? Percebam o seguinte, ó, pessoal, que o custo de abate da empresa 1 ele evolui muito mais lentamente do que o da empresa 2. A empresa 2 tem um custo de abate que evolui muito mais alto. Então, o que acontece, o que seria o ótimo, é que a empresa 1, cujo custo de abate evolui mais lentamente, vai arcar com maior parte da redução. Tá bem? É justamente onde a gente tem o menor custo de abate que a gente vai abater mais. Tá? Onde tem maior custo, vai abater menos. Beleza? Então, aqui no caso, ó, o que ia acontecer? A empresa 2 ia bater 5 unidades, tá? E a empresa 1 ia bater as 10 restantes. Beleza, pessoal? Isso aqui a gente vai fazer uns exercícios aí para fixar o conteúdo, tá? Mas é basicamente isso, é igualar os custos marginais de abate, né? Bom, aqui o que acontece, né? Os custos marginais de redução é igual para todas as firmas que controlam a poluição. Então é exatamente o ponto onde as duas se cruzam. Né? Os custos marginais são iguais. O que mais? A solução em geral implica níveis diferentes de abate para cada firma, que é o que a gente falou, né? Que é exatamente o que estão aqui, né? A eficiência implica que a firma com custo mais baixo de controle se encarrega com a maior parte do esforço de abate. Então é isso aqui. A empresa 1, cujo custo de abate evolui mais lentamente, vai abater mais do que a empresa 2, cujo custo de abate evolui mais rapidamente. Bem? Então, o que a gente vai discutir lá na próxima aula? Se o governo tivesse estabelecido um padrão, né? O que seria um padrão? Ele que determina, ó, eu quero que reduza 15 unidades. E o negócio é o seguinte, são duas firmas, então uma vai reduzir 7,5 e a outra 7,5. E aí eu pergunto para vocês, atingiu o nível, o menor custo? Foi eficiente essa redução? Não foi, porque o critério de custo-efetividade diz que para a gente atingir a alocação eficiente de poluição, né, de redução de poluição, é justamente quando os custos marginais das duas fontes se encontram. Tá beleza, pessoal? Por hoje é isso aí. Né? Eu vou colocar lá o livro do Varian, né, a parte essa do Varian lá no site, lá para vocês terem acesso. Tranquilo? Qualquer dúvida, então vocês me mandam um e-mail e vou estar colocando a lista de exercícios. Beleza? Um abraço aí para vocês e uma boa semana.